E nessa segunda parte agora da entrevista, né, que nós estamos falando sobre a importância da teologia para o mundo cristão, estamos recebendo o pastor André Abreu. Pastor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, né? Já está ficando da casa já. Estou quase virando sócio, quase ganhando a carteirinha de sócio. Tá certo, é sempre muito bem-vindo. Muito né? obrigado. Falar com uma pessoa bacana como o senhor. Pastor, continuando, né, o nosso papo da onde a gente parou, a gente estava falando sobre falsos profetas, sobre como a rede social virou um terreno fértil para picaretas, né? Aqui no Brasil, não só no Brasil e no mundo, né? A gente estava falando da teologia liberal, né? Que nega milagres, né? Ainda existe essa linha? Então, Fred, primeiramente, dar boa noite a todos os ouvintes ou os que estão assistindo. Agradecer mais uma vez. Você pode chamar de André, tá? Da outra vez, com toda a liberdade, a amizade que a gente tem de longa data, para ficar bem mais informal, bem mais tranquilo. Eu sei que você me respeita e isso não dá demérito nenhum ao respeito e à amizade que tem um pelo outro. Mas só te fazer um favorzinho rápido, mandar um abraço para minha esposa que está assistindo, Lene, e minha filha Heloísa, que estão lá assistindo com muita alegria. São ouvintes aqui, estão assistindo conosco esse programa tão interessante, tão relevante para nós, não só para Itaperuna, mas para todos que estão nos assistindo. É um programa de muita relevância. Então, Fred, para dar continuidade a essa questão da teologia liberal, às vezes a gente não consegue mais classificar com esse mundo fluido, nesse mundo líquido do Zygmunt Bauman, esse monte de informações que nós temos hoje, a gente não consegue mais classificar pessoas ou grupos, caracterizar como liberal. Eu vou fazer, e assim, às vezes até se categoriza muito por conta da polarização social. E eu posso até, para poder responder essa pergunta, entrar nessa questão política, não para defender A ou B, mas, por exemplo, às vezes um candidato ou um político fala assim, olha, eu faço isso ou aquilo. Aí já aponta, esse cara é de esquerda. Eu faço isso ou aquilo. Não, esse cara é de direita. Então, você já cria categorias que, às vezes, o próprio político não está nem muito preocupado se ele é de esquerda ou de direita. Ele quer ganhar a eleição. Na verdade, ele quer isso. Correto. Ou, às vezes, ele quer trazer uma mensagem. Então, a teologia liberal, ela surgiu no século XVIII com muita influência do iluminismo. É um movimento que começa lá no século XVI, tem o seu primeiro movimento com a reforma protestante, né? Pouca gente, às vezes, não consegue se lembrar ou ligar, conectar o iluminismo à reforma protestante. A ideia do ad fontes, retornar às fontes, retornar às escrituras sagradas, que é uma coisa que eu aprecio, mas tem uma... Né? Na verdade, Fred, toda a teologia, ela tem um pano de fundo cultural e até político, de certa forma. Ela não é isenta de transformações, de acompanhar as transformações sociais e políticas. Então, entendi-se naquele momento que precisava retornar às fontes, aos documentos originais, seja na teologia, seja na filosofia. Então, foi um momento de reavaliar posições da Idade Média, podemos assim dizer. Então, a teologia liberal surge como um dos expoentes mais à frente, tentando conciliar teologia e fé, tentando conciliar o mundo acadêmico, as universidades que antes eram dominadas por cristãos, universidades também do mundo muçulmano, lá no Islã, mais no Oriente, tentando conciliar essa parte acadêmica e separar ciência da fé, do dogma, dos milagres, como você disse. Então, para que houvesse uma tentativa de conciliação entre essas duas formas de pensar, fé e ciência, o pessoal da fé começa a tentar achar meios de explicar fenômenos miraculosos, como a morte e a ressurreição de Jesus. Um teólogo liberal, num certo sentido, você pergunta para ele, você crê na ressurreição de Jesus? Ele diz, eu creio na ressurreição de Jesus. Mas ele crê no sentido de uma mentalidade que as pessoas tiveram um êxtase coletivo, 500 pessoas, segundo a Bíblia, que acharam que Jesus ressuscitou. Então, não crê no fenômeno material que Jesus sai com aquele corpo lá do túmulo e assunto aos céus. Então, essa é a visão. Jesus fez milagres? Fez, mas talvez fossem milagres mais no sentido da palavra, ou coisas do tipo. Então, eles tentam conciliar fé e ciência, nesse afã de tentar ter um movimento academicista nesse sentido. Isso vai acontecendo, começam a trazer Jesus e a pessoa de Deus, estudar a Deus e falar sobre Deus do ponto de vista mais imanente, ou seja, do humano, né, da vida imanente, esquece-se um pouco do transcendente.
E isso, em certo sentido, foi um fenômeno, foi um movimento, mas acarretou alguns problemas, porque a fé vive do milagre. Eu vi anteriormente, esses dias agora, a questão da fé, não é só crença, é fidelidade. A fidelidade é um propósito maior. Então, se você tira as coisas miraculosas, de qualquer religião que seja, não seja só cristianismo, mas se você tira as questões miraculosas, vai perdendo um pouco do sentido. Você perde, assim, por exemplo, eu estou aqui porque eu creio que há uma vida após a morte, e eu crer que há uma vida após a morte, eu tenho acesso ao céu e inferno. E na visão cristã, através de Jesus, céu, ou sem Jesus, inferno. Então, se eu perco esse sentido, eu vou desmontando, é como se fosse um quebra-cabeça. Eu vou tirando todos os alicerces da minha fé. Então, perde um pouco o sentido. Então, a teologia liberal, ela, num primeiro momento, tentando conciliar, ela acabou dando uma perda de sentido para os membros. E aí houveram algumas reações, que a gente vai falar mais à frente aí, o próprio movimento pentecostal, o próprio movimento de conservador, os fundamentalistas de 1910 e assim por diante. Então, basicamente, teologia liberal, existem pessoas que professam, essa é a sua pergunta, o cerne da pergunta. Sim, de certa forma, sim. Mas não todo o arcabouço, não todo o pacote. Às vezes fecha em alguns detalhes. Perfeito. E entre o racional e o sobrenatural, né? Entre a fé e o que pode ser provado, qual é o limite dentro da teologia, André? Então, o limite é da fé. O racional vem para equilibrar a equação. É uma equação, igualdade. É necessário ter. A Bíblia fala da fé racional também. Você crê com racionalidade. E racionalidade no sentido de você crer com a sua mente, você entender a lógica. Existe uma lógica, não é algo absurdo, não é algo estranho. Existe uma lógica. Mas essa lógica passa por um fundamento de fé que, como eu disse anteriormente, você não consegue provar a ressurreição de Jesus pela ciência, pela experimentação, pelo método cartesiano, o Descartes lá, que fez aquele método, né, eu penso, logo existo, e as 4 etapas do método cartesiano. Você não consegue provar isso. Né? Você não consegue provar a existência do céu, não consegue provar cientificamente. A gente vê pela fé. Então, a racionalidade vai até aí, mas chega um ponto que a gente vai e ultrapassa essa racionalidade. Sim. E a fé, né, vista pelo ângulo do estudo teológico, ela pode ser fortalecida ou o risco é justamente o contrário? Esse é o grande dilema do século XVIII e do século XIX. É o grande dilema. Aí, os antagonismos, né? E aí, só lembrando Anselmo de Cantuária, né, considerado até um santo pela Igreja Católica Apostólica Romana, no século XII ou XIII, ele diz: Fides quaerens, eu vou falar em latim aqui, vou latir aqui um pouquinho. Fides quaerem intellectum, fé para compreender. Então, você falou da fé, então eu preciso de fé para entender. Tem gente que quer entender sem a fé. E entender sem a fé no campo da religião é um pouco complicado. Você pode até entender o fenômeno, aí você tem a ciência da religião, que faz isso muito bem. É o fenômeno tal, da religião tal. Mas para você entender, você precisa crer antes, para entender a lógica da fé. Seria basicamente isso. Você falou mais alguma questão aí que eu me confundi agora. Se a fé pode ser fortalecida pelo estudo teológico, sim, ou se o risco é justamente o contrário, de se enfraquecer a fé. Sim. Houve um momento histórico que houve essa reação, esse liberalismo teológico, esse excesso de teológico, esse academicismo um pouco exagerado, porque às vezes a ciência, qual é o método dela? Ela pega tal objeto, desconstrói para reconstruir e avaliar como aquilo funciona. Né? Talvez um mecânico, para entender um carro, ele tira todas as peças do carro para entender, para depois ele ir colocando, não, é assim que funciona o carro por causa dessas peças. E do ponto de vista científico, não há nada de errado nisso. Mas desconstruíram demais, e alguns pontos como crítica textual, que era avaliar a Bíblia em minúcias, esse texto talvez não estivesse na parte original, não estava, então isso foi quebrando e foi gerando muita dúvida inicialmente, muita dificuldade. E houve essa reação ao fundamentalismo. Então, dependendo da teologia, você pode sim desconstruir. Mas eu tenho eu vou falar da experiência pessoal que eu vejo, e experiência que eu vejo nos campos teológicos que eu vejo por aí. Às vezes a pessoa tem uma fé enfraquecida em alguns momentos, não é necessariamente por causa da teologia. Ela tem a fé enfraquecida porque ela passa por uma crise. Eu mesmo já passei por crise de fé. Eu estou confessando uma coisa aqui, quem é próximo de mim sabe. E foi antes de estudar teologia. Então tem gente que tem essas crises de fé, de entender, de achar, é isso mesmo, estou errado, estou certo, o que está certo, o que é errado.
E às vezes não é teologia. E para mim, o contrário, a teologia me fez fortalecer. Aí é o caso pessoal, me fez fortalecer na fé. Agora, realmente, nesses academicistas, é interessante o caso de um pastor holandês, só para ilustrar, Abraham Kuyper, ele se tornou até primeiro-ministro da Holanda em 1901, 1904. Ele se torna pastor, Fred, um negócio interessante. Na Holanda, era muito comum que você tinha... Quando você vê muito comum, hoje é comum até no Brasil também, o seu filho, né? Vou fazer medicina, vou fazer odontologia. E aí existia a possibilidade de você fazer teologia e se tornar pastor, mesmo que, em última análise, nesse período da Holanda, século XIX, ali, início do século XX, mesmo que, em última análise, você não confessasse, você não provasse que era um cristão de verdade. É uma coisa interessante. Então, Abraham Kuyper fez teologia, se tornou pastor de uma igreja, mas ele mesmo relatando, ele não tinha fé em nada. Olha que coisa, era uma profissão, como outra qualquer. Né? Então, ele tinha que elaborar sermões, domingo. E é interessante que aí no campo da fé, a igreja ora por ele, e ele, de fato, se converte, entende a questão da fé. Ele se tornou primeiro-ministro da Holanda. Então, para você entender que estava tão academicizada, estava tão técnica a questão da teologia, apenas uma ciência, uma ferramenta muito fria, num certo sentido, que realmente faziam muitos ou perderem a fé, ou achar que era mais um campo do saber, como qualquer outro, nesse aspecto. Mas houve essa reação, nos Estados Unidos principalmente, a essa teologia liberal, e houve uma reação anti-intelectual. Anti-intelectual não é ser intelectual, vou usar a expressão bem forte, de ser burro, de ser ignorante, ser nécio, era anti-intelectual no sentido assim, olha, você lê apenas a Bíblia e a partir dela você tem tudo que você precisa e você não precisa saber de mais nada. Então você fechava um pouco isso. Em alguns contextos até se perdeu a ideia do sermão. Hoje é comum o pastor, antes de pregar no culto, ele prepara um sermão. Então isso foi proibido. Nos anos 80, 90, os pastores tinham que abrir a Bíblia e pregar o que viesse à sua cabeça. Mas hoje até, a gente já conversou sobre isso antes, hoje existe até uma meia-culpa, não falada, mas velada, entendendo assim, olha, a gente exagerou um pouco na dose também. Então é necessário que o pastor tenha teologia, não para enfraquecer a sua fé, para fortalecer a sua fé. Perfeito. É justamente sobre isso que eu ia perguntar, né? Uhum. Hoje tem uma espécie de meia-culpa, né, por parte dessas igrejas que antes rejeitavam a teologia. Uhum. Existe. Assim, eu posso até citar nomes aqui, porque são exemplos nacionais, não é pontual, não é... Mas os próprios batistas, em algum momento, tiveram um pouco, em alguns grupos, né? Quando a gente fala batista, a gente está falando de uma denominação de milhões de pessoas. Mas alguns grupos ficaram meio avessos à teologia, ao estudo teológico mais formal, mais graduado, num campo maior. Os pentecostais, de uma certa forma geral, rejeitaram um pouco isso, mas foram reavaliando e foram criando seminários. Hoje você vê grandes pastores da Batista, da Assembleia de Deus e outras denominações que rejeitavam um pouco isso inicialmente, com grandes teólogos, grandes pensadores que vão além até da própria igreja, que influenciam sociedades, assim, e estão participando de palestras, debates. Né? Então, isso foi um pouco deixado de lado. Entenderam que também, sem teologia, não é legal um pastor, um líder, um ministro viver. Então, fizeram um pouco dessa meia-culpa velada. Não chegaram a público e falaram, nós estamos errados, né? Vamos fazer isso. Mas foram se adaptando e reavaliando isso. Perfeito. Né? Falando em formação de líderes, né, religiosos, sim. Né, a formação teológica deveria ser exigida, né, para todos os líderes cristãos? Igual, por exemplo, você ser um advogado, para você ser um delegado, é obrigatório que você seja um bacharel em direito. Né? Mal comparando, a formação teológica deveria ser exigida para todos os líderes cristãos? Então, pelo ambiente... como é que eu posso dizer? Pelo ambiente aberto que o protestantismo dá, de cada denominação tem a sua forma de... Aí eu falo como recomendação. No sentido de recomendação, sim. Eu recomendaria que todos os pastores tivessem uma graduação em teologia para realmente responder às questões atuais, realmente estar inserido no contexto atual, para não se perder em muitas perguntas que vêm a ele, e é inevitável. Em todos os contextos virão perguntas que serão difíceis de responder, e talvez com bagagem teológica, você até solidifica a fé dele, você até dá força, da estrutura, da base, para que ele possa... Mas é como recomendação. Hoje não existe... Acredito que a maioria até das igrejas chamadas pentecostais hoje, existe essa valorização, esse incentivo e até um regramento mesmo em relação a isso. Perfeito. Em tempos de internet, onde a gente vê de tudo,
né? A gente estava falando aqui no primeiro bloco com o pastor Rômulo, né? A gente vê de tudo mesmo, né? Tudo Quantidade mesmo. de picaretas que se autoproclamam pastores, né? Para poder extorquir dinheiro do povo. Sim. Né? Fala para mim sobre o perigo, do quanto é perigoso para uma comunidade, né? Um líder religioso sem essa formação teológica. Então, Fred, na nossa conversa anterior, a gente falou um pouco sobre isso, mas assim, eu só citei que eu vejo num líder religioso que erra, vamos colocar como errante, duas questões. A primeira questão é da ignorância mesmo, é dele repetir algo que ele aprendeu e crer como verdade, e crer de coração. Ele não está ali interessado em fazer mal aos fiéis, mas apenas por reproduzir algo que ele aprendeu. Ele está reproduzindo e crendo no que ele fala. Então, de certa forma, eu considero inocente. Inocente pela ignorância, pelo desconhecimento de uma realidade maior. Mas existem também os picaretas. E é difícil a gente enfrentar, porque a gente vive numa era da liberdade total. O Estado, se intrometer de uma certa forma, gera problema no sentido da liberdade, da autonomia. Eu acho assim, Fred, que também tem um outro lado que me vem à mente agora, que como mercado, a gente falando de forma mercadológica, tem público que gosta desse tipo de pessoa. Eu vou dizer uma coisa forte, tem gente que gosta de ser enganado. Olha que coisa louca que eu estou dizendo aqui, coisa maluca. Mas que isso, tem gente, eu acho que tem, eu percebo às vezes isso, tem gente que quer viver daquela forma, que aceita aquilo ali, porque quer... Está ali, está vendo aquela situação, está vendo que é prejudicial, e quer mas continuar ali. Não abandona. Não abandona. E às vezes por conta da própria má-fé como é que se diz, a questão mercadológica, a questão da oferta, do que é ofertado à ovelha, ao membro, ao cristão, àquela pessoa. Aí você também vê a má intenção do coração da pessoa, que quer também ganhar. Igual, eu vou fazer uma comparação louca aqui, é igual o jogo do Tigrinho. Tá todo mundo falando que aquilo faz mal, mas tem gente que vai lá e joga. Então, assim, como é que você vai impedir o cara de jogar? É justamente isso que eu ia Entendeu comentar contigo. A pessoa está ali, não está ali pela religião em si, está ali pela promessa, né, da prosperidade. Sim. Se você entregar o seu salário, Deus vai te dar em dobro, em triplo, em 6 vezes mais. Então ele não está ali pela fé, ele está ali pela ganância. Pela ganância dele. Então começa pela ganância do próprio fiel. Não estou dizendo que exime a culpa do líder, não. Não estou eximindo a culpa do líder. Sim. Mas é o mercado, é o nicho de mercado que ele tem. Tem gente que vai lá e faz isso. E a gente vai impedir? Como é que a gente vai impedir? Vai proibir? E aí... proibir, impedir, é um negócio complicado, né? Sim. É nesse aspecto que eu acho difícil, mas eu vejo pelo lado do líder, mas também eu vejo o lado do fiel que, infelizmente, às vezes do coração dele que não está mesmo transformado, não entendeu a mensagem do evangelho, seja porque não ouviu ou não assimilou de forma correta, e tem essa interação entre líder e fiel que querem a mesma coisa. Gostei dessa comparação com o jogo do Tigrinho. Interessante. Não é? Mas é exatamente. Gente, o jogo do Tigrinho faz mal. Todo mundo sabe que a casa não perde. Não, a casa não perde, né? A casa de jogo não perde. Não perde, não. Mas o cara vai lá e faz questão de pegar o salário dele, pegar dinheiro emprestado com a agiota para poder jogar o jogo do Tigrinho. Entendeu? Sabendo que sabe que vai se dar mal. Sim, né? É um princípio complicado. Perfeito. Né? E o pior, né, é que existem... Hoje nós estávamos falando aqui do Seminário Teológico, que é uma igreja, uma escola séria, né, para formar pastores sérios. Sim. Mas existem cursos aí de 2, 3 meses que formam líderes religiosos assim, num piscar de olhos. Né? O que vocês pensam sobre esses cursos relâmpago aí para formar... Então, fast food faz bem, Fred? Fast food faz bem? Bem para a saúde? Eu gosto de comer fast food, eu gosto de ir a uma lanchonete, comer um lanchezinho rápido lá pronto, mas se você bem para a saúde mesmo... Se você viver só disso, uma hora o organismo vai berrar. Não vai berrar? Não tem jeito, o organismo vai dar o sinal, seja no exame de sangue, seja no seu comportamento, seja na mudança de peso e assim por diante. Então, esse fast food, às vezes, era um problema antigo, que queriam só dar o básico do básico do básico para um líder religioso. E às vezes agora é porque as pessoas não querem parar, Fred. A verdade é que a pessoa não quer parar para aprender. A gente está... O mundo hoje, tudo, seja um investidor em 10 dias. Então, faz parte... É sempre a ideia do mercado, né? A ideia do mercado, né? Da oferta. Eu acho que não forma
não resolve. Por mais maduro, por mais que a pessoa tenha uma maturidade cristã, tenha um conhecimento da Bíblia, um conhecimento da fé de uma forma geral, essa pessoa não consegue com 2, 3 meses. Até o EAD, Fred, o curso aqui é presencial que foi citado, a gente tem uma certa dificuldade hoje, porque a gente vê até alguns candidatos a ministério pastoral que vêm de um EAD e tem uma dificuldade maior ao ser perguntado, não sei se você já viu como funciona um processo, por exemplo, até falando do seminário Pastor Batista, um processo para um candidato se tornar pastor de uma igreja batista. Ele passa por vários exames, né, de todo o tipo, né, da sua vida pessoal, e depois ele passa por um questionário, ele é interpelado por várias e várias perguntas, que a gente chama de concílio. Para examinar se o candidato tem a condição mínima básica. Então, esse candidato com curso muito... A não ser que ele seja um autodidata de extrema competência. Se for um autodidata e um cara que lê 10 livros por mês, aí talvez essa possibilidade desse curso de 2, 3 meses não é nem um curso, é pelo fato de ser autodidata. Mas sim, sendo 2, 3 meses não resolve, não. Tá certo. Formação teológica precisa necessariamente ser acadêmica ou pode vir de outras fontes? É justamente isso que a gente estava falando agora, né? Não precisa a pessoa frequentar um seminário para poder absorver conhecimento. Sim. Mas é interessante. Eu posso até falar de outros contextos, até o contexto católico, apostólico romano, que a gente pode tirar como exemplo, e outras igrejas metodistas, presbiterianas e assim por diante. Por exemplo, só para exemplificar, que é um contexto mais amplo, existe a PUC do Rio de Janeiro, que é uma excelente instituição. Ela é promovida pela Igreja Católica Apostólica Romana, Pontifícia Católica, né, do Rio e das regiões. Sim. Ela tem teologia lá, você pode fazer teologia lá no Rio, e lá tem mestrado, doutorado, acadêmico excepcional. Mas quando se fala em formações de padres, por exemplo, o padre não adianta ele ir lá fazer teologia e depois, olha, agora eu quero ser padre. Ele precisa da formação do seminário, que vai dar estrutura não só teológica, de qualidade para ele, mas vai dar estrutura religiosa, eclesiástica, é uma formação psicológica, é uma outra formação. Então, existem muitas, como o mercado está aberto, existem muitas propostas de curso de teologias aí, sem ser confessional. A gente usa a expressão confessional, né, com a sua confessionalidade, que são bons, não vou tirar o mérito, não vou dizer se é ruim ou bom, mas para um candidato, por exemplo, ao ministério pastoral, o ideal é que ele entre num seminário confessional, que ele passe por disciplinas, tem um acompanhamento pastoral diretamente, um pastor, lá são professores pastores, que você aprende tanto o campo acadêmico, mas você também aprende a lidar com as situações do dia a dia da igreja. Então, isso aí faz toda a diferença. Porque o seminário não deixa de ser acadêmico, né? O seminário católico, o seminário protestante, você tem muita coisa lá que é acadêmica, só que é juntando o acadêmico com a fé. Não fica puramente acadêmico. É uma dificuldade. Quando fica muito puramente acadêmico, tem que ter muito cuidado na formação pastoral. Nesse sentido. E nessa época, né, de tanta ganância, né, de tantas promessas fáceis, sim, que a gente vê, né, tanto no sentido religioso quanto no sentido... Né, na internet, em geral, a gente vê muito disso, né? Coaches prometendo fique rico num mês, né? Dê o seu dinheiro para o pastor que Deus vai te devolver o triplo, né? Como incentivar, André, né, no meio desse fast food de religião que a gente está falando aí, o estudo sério da teologia nas igrejas locais aqui, né? Como incentivar o estudo, como procurar uma igreja séria, como identificar uma igreja séria? Não é uma pergunta fácil de se resolver, num certo sentido, assim, porque as placas você vê por aí e nem sempre a placa hoje te dá a total certeza de que você está numa instituição séria. Existem uma outra denominação que a gente vê e acha sério, mas por conta das expressões presbiteriana, batista, metodista não serem... Você deve saber melhor do que eu o termo técnico, quando você tem o direito daquele nome, você registra em cartório. Patente. Uma patente, por exemplo, não são patenteados, ou seja, eu posso chegar ali agora, fazer no cartório, amanhã, no CNPJ, e fazer uma patente de uma igreja presbiteriana, de uma igreja batista. Não patente, eu posso registrar com esse nome. Registrar o nome. Sim. Então, a pessoa que vê lá de fora, vê ali, não necessariamente vai achar, não necessariamente vai estar seguro de que está entrando numa igreja séria. Não estou dizendo que presbiteriano e batista não é sério, estou dizendo assim, que existem igrejas que têm o nome, mas não por si só, igrejas locais, pontuais, localizadas, que não querem dizer que são sérias. Então, é difícil.
O que você deve procurar, Fred, é conhecer a teologia, mesmo você não sendo pastor, não sendo líder, de certa forma, conhecer, aprender. E hoje nós temos, como eu falei de reforma protestante no início, nós temos uma reforma protestante com uma coisa chamada internet. A reforma protestante do século XVI surgiu por causa da prensa de Gutenberg, 1415, se não me engano, que facilitou a impressão de Bíblias e a impressão de livros, de uma certa forma. Então, ampliou e facilitou o conhecimento. Hoje nós temos a internet que ampliou ainda muito mais o conhecimento, seja no YouTube, rede social. Então, procure pessoas sérias, pastores sérios e, ouvindo essas pessoas, procure, quando você defrontar com uma igreja, olha, está coerente com o que ele fala, coerente com a Bíblia, coerente com... Porque realmente está difícil hoje. Ao mesmo tempo que o YouTube é um canal de desinformação, de uma certa forma. Então, informa e desinforma. Tem que saber filtrar. E aí é teologia mesmo, é ter calma. Mas essa reforma protestante, Fred, trouxe à tona muitas coisas bacanas. Que eu falo protestante por causa da internet, a revolução da internet. De você ouvir gente boa, gente séria. Você não precisa mais ficar preso. Do mesmo tempo que você está sempre falando da questão dos falsos profetas, dos falsos mestres, a internet está oferecendo coisa boa também hoje, que você consegue assistir e aí consegue identificar, através dessas pessoas, dessas falas, dessa doutrina, igrejas sérias que nós temos ao redor. Sim. Eu assisti um vídeo interessante esses dias sobre a disseminação das igrejas neopentecostais. Sim. Né? Um exemplo que foi dado, né, foi que sobre Edir Macedo, né? Sim. O bispo Edir Macedo. Sim, sim. Né? Ele era cria de uma comunidade, né, evangélica, né? Ele saiu daquela comunidade, junto com alguns amigos, fundou a Igreja Universal do Reino de Deus. Sim. Né? Uma daquelas pessoas, né, se desentendeu com ele, saiu e montou a Igreja Internacional da Graça. Sim. Cunhado dele, inclusive. R.R. Soares. Isso. Né? Posteriormente, um outro obreiro, né, também se desentendeu com ele, saiu e montou a Igreja Mundial, né, que é o Valdomiro Santiago. Isso. E, a partir daí, de entendimentos e desentendimentos, as igrejas neopentecostais foram se proliferando hoje com centenas de denominações aí pelo Brasil afora. Como que você enxerga essa nova revolução, essa nova revolta protestante? Uma revolta, né? Gera a gente uma revolta e virou uma reforma. Reforma, perdão. Quer dizer reforma, fica revolta. Não deixa de... Então, revoltado, vamos procurar coisa diferente. Vamos procurar... Então, é uma bênção. É uma dádiva de Deus para você ter a opção de ouvir uma segunda opinião. Aquela história que você vai ao médico, você é desconfiado, não, vou ouvir a opinião do segundo médico. Então, a internet dá essa... E isso enfraqueceu esses grupos, esses movimentos, num certo sentido. Que, assim, eles estão reavaliando a sua teologia também. Até neles estão reavaliando a sua teologia, estão reavaliando a sua forma de pensar, estão reavaliando como tratar o fiel. Existe... Por exemplo, você fala do coaching... Você vê um pouco hoje, de vez em quando eu paro para acompanhar, para conhecer, até na Igreja Universal hoje você tem visto não se falar, mas por incrível que pareça, tanto da teologia da prosperidade. Porque na outra conversa que nós tivemos, no outro bate-papo, você vê o decréscimo que tem da teologia da prosperidade, porque hoje você vê muita gente próspera, no sentido financeiro. Um cara que tem um carro, tem uma casa, tem uma família boa, mas o cara não se sente alegre, não se sente feliz, ponto. Ele pode ter o dinheiro que for, ele pode ter a casa que for, pode ter a família perfeita, e aí o coach, gospel, está entrando para tentar resolver esse problema. Olha, eu vou te dar uma forma de você achar felicidade, eu vou te dar uma forma de se motivar, vou te dar uma forma de você melhorar a sua mente. Então, até essas igrejas estão reavaliando como elas vão se comportar, porque só falar hoje de dinheiro, por si só, já não está resolvendo o problema. Então, a própria... e elas jogam de acordo com a velha fala do mercado, né? Tem um sociólogo que é pastor, Ricardo Biton, que fala muito isso, da questão do mercado, né? Das igrejas, infelizmente, algumas igrejas avaliar apenas o mercado, o que o mercado tem para oferecer. E esse nicho de mercado da prosperidade está em queda, porque tem gente que está enriquecendo. Né? Então, trabalhar mais a mente do que o bolso do fiel. Vou tocar num assunto aqui que é até polêmico, né? Vamos para polêmico. Posso até tomar um tiro por causa disso. Não, tu vai tomar, não. Mas você falou do nicho de mercado. Sim. Né? Antes a gente tinha um nicho de mercado econômico. Né? Sim. Hoje nós temos um nicho de mercado político. Sim, né? também. Pessoas que estão se formando, se autodenominando pastores, para influenciar comunidades, né?
financiados por grupos políticos, né? Como que você enxerga essa situação, André? Infelizmente... Hoje nós temos, inclusive, uma bancada evangélica. Sim, né? Sim. A minha tradição batista, eu falei da outra vez, fiz até um corte, ela se separa, na medida do possível, a igreja e Estado. O Estado tem a sua autonomia, nós, enquanto cidadãos deste mundo, inclusive, nós participamos da política, devemos ter consciência política, devemos até participa, vota, não tem problema nenhum. Mas a instituição religiosa fica de forma lateral. Eu acho isso um exagero, um erro. E assim, você que acompanha, você que é conhecedor da política de uma forma geral, ampla, você sabe que o grupo evangélico, seja ele do neopentecostal, do tradicional, do pentecostal, de todas as formas de pensar evangélica, protestante, é um mercado forte. O político está crescendo o olho, sabe? Se você falar hoje que não gosta de evangélico, você é político, você perdeu a eleição. Você não tem como você hoje falar assim, eu sou candidato, mas não quero nenhum voto do povo evangélico, de uma forma geral. Acho que não precisa. Para mim, eu sou, sei lá, outra religião, e eu não quero. Acabou. Esquece. Você concorda comigo que... Concordo. Então, infelizmente, é uma entranha, né? Uma veia que eles estão conseguindo entrar e, infelizmente, estão manchando o evangelho nesse aspecto aí. Sim. Eu acho que, assim, defender pautas evangélicas, defender um grupo, uma pauta evangélica no Senado, na Câmara, de certa forma é louvável. Mas, às vezes, a pessoa usa isso mais para poder se eleger, mais para pegar esse nicho de mercado, esse nicho político, do que defender realmente interesses. E, às vezes, não é nem cristãos, é interesses pontuais, defender algumas coisas pontuais, porque eu acho que nós estamos numa sociedade democrática, aberta, que nós devemos ouvir as outras opiniões, respeitar, mas também devemos não impor, mas jogar leis e jogar visões que sejam moderadas, mas, né, infelizmente, tem se perdido isso por conta da política. E é por isso que a Igreja Batista, Fred, de uma forma geral, ela iniciou-se num contexto de perseguição contra os anglicanos, que eram protestantes, de certa forma. Então, e chegaram nos Estados Unidos com Roger Williams, os anglicanos, ou episcopais, lá eles chamam de episcopais nos Estados Unidos, que é a mesma coisa, anglicano e episcopal, foram perseguidos lá também. A primeira emenda dos Estados Unidos é a liberdade de religião, a primeira emenda da Constituição, por conta dessa dificuldade. Então, os batistas tentam, na medida possível, se separar instituição, né, pessoas. Eu já vi candidato pastor, né, mas o ideal é que o pastor batista, se quiser me tornar candidato a alguma coisa, eu peço licenciamento total da igreja. A Igreja Batista não vai me colocar em púlpito nenhum, não deveria também, é a minha visão e a visão majoritária batista. Sim. E aí eu posso participar, porque eu sou cidadão. Eu estou em dia com a lei, estou em dia com o Tribunal Eleitoral, posso participar, porque eu sou um cidadão brasileiro, nasci no Brasil e tenho esse direito. Mas a gente tenta ao máximo não confundir, porque gera esse tipo de problema. E acaba envergonhando o evangelho, acaba envergonhando uma coisa que talvez poderia até gerar uma conciliação, mas acaba envergonhando mais. Né? Então, não é muito legal, não. Vamos deixar um pouquinho a picaretagem de lado. Vamos. Né? Acalmar os ânimos. Vamos voltar para falar de coisas sérias, né? Igrejas sérias. Né? Como que a teologia, né, ajuda hoje o pastor a lidar com esses temas contemporâneos, né? Inclusive política. Né? Sim. Política, sexualidade, ciência. Né? Qual é a visão da teologia nesses assuntos que hoje estão dominando as redes sociais e o mundo em geral? Sim. A gente precisa primeiro conhecer. A teologia precisa conhecer, saber. E aí é que eu falo da falta de conhecimento. Você, às vezes, acaba falando muita besteira, num certo sentido. Mas você precisa conhecer, entender, compreender, respeitar. Mesmo que, em última instância, você não concorde, você não chegue a uma concordância com tal prática. Esse é o primeiro ponto. Mas entender que existem coisas atuais que não vão voltar mais, não vão regredir ou voltar. Não vai ter mais jeito, não. Então, assim, sempre tratar com moderação, com ponderação, ouvindo. A política está muito polarizada no Brasil e no mundo, de uma certa forma. Né? O brasileiro gosta muito de copiar o pessoal lá de fora. Né? Então, o que acontece lá em cima, do norte, vem para o sul. Então, está muito polarizado. Eu acho que o papel do cristão e do pastor e do líder na teologia, procurar falar das verdades que nós cremos, sem gerar... Ofensa não tem jeito. Quando a gente fala contra alguma situação ou outra, a gente vai ofender. A palavra ofensa existe.
mas não que seja essa a intenção de ofender, seja a intenção de explicar para a gente entender nossa fé. Mas tem que dialogar sim, tem que ouvir, tem que respeitar e entender. Sim. No primeiro bloco, né, na entrevista que a gente estava tendo aqui com o pastor Rômulo, né, a gente estava falando de hermenêutica, né, e seu desdobramento, a exegese. Né, de que maneira a hermenêutica e a exegese elas impactam a pregação diária, né, na vida do cristão? Sim, é fundamental. A exegese é o trabalho, ele falou aqui muito bem, de você traduzir. Isso foi um evento, isso foi uma prática que surgiu com muita força após a Reforma Protestante, do ad fontes, de voltar para os originais, voltar para o grego, para o hebraico, onde as escrituras inicialmente foram escritas, redigidas. Então, a exegese é importantíssimo, porque com a exegese e com os métodos corretos saudáveis, ferramentas saudáveis, você consegue ter uma amplitude maior do texto, uma gama de informações maior, e você consegue, aí trazendo para a hermenêutica, você fez a primeira ferramenta, né? É um trabalho lá, fez a primeira ferramenta, Ferreira, agora essa ferramenta aqui, ó, vou usar isso aqui, que é a hermenêutica, vai te dar muita segurança num púlpito, muita tranquilidade para você poder falar, para você poder pregar e para você não gerar conflitos, não gerar confusão. A hermenêutica é essencial e a hermenêutica faz parte da grade de qualquer seminário sério, para que a gente vai errar, Fred, não tem jeito, a gente erra, pode falar uma coisa errada no púlpito, não é só errar no português, é errar numa visão, mas a hermenêutica vai fazer a gente reavaliar sempre se é isso que nós estamos falando, se está certo, se condiz, né, com a fé, se condiz com a Sagrada Escritura. Isso é de extrema importância. Uma ferramenta excepcional. O pastor... Ô Fred, uma coisa interessante aqui, um adendo, né, sobre pregação. Um pastor hoje, e não só no Brasil, ele não gasta menos de 9 horas para preparar um sermão. Eu creio até, a gente fala muito do catolicismo romano, talvez seja algo parecido. Não se gasta menos que isso. Quando você gasta 5, 6 horas, tem uma expressão engraçada, é sermonete, é um sermão mais simples. Porque a gente precisa passar por todas as ferramentas, exegese, hermenêutica, consultar manuais teológicos para o que a história pensa, o que a tradição, de uma certa forma, pensa, o que os hermeneutas, mais experientes do que eu, pensam sobre esse determinado trecho da Bíblia. A gente chama perícope, né? Esse trecho que a gente separou para fazer a pregação, o sermão, ou a homilia, se assim for o caso. Sim. Então, é de extrema importância. E às vezes a gente critica, estamos na era da crítica, né? Critica tudo, mas não sabe o trabalho que o pastor tem para poder preparar um sermão de domingo. Sim. Seja espiritual, seja técnico também. Tá certo. E muitas vezes o sermão, né, é aquele falar bonito, né, para encantar o povo de uma certa maneira, né? Mas entre falar bonito e falar com base teológica, vai uma diferença muito grande. Sim. Né? Explica um pouquinho essa diferença. É perceptível. Gente. Tem gente que fala bem. Eu já estudei, na medida do possível, oratória. Isso é válido, é ferramenta. Comunicação. Pregação é comunicação. Não que eu quero induzir ninguém ao erro, não que eu quero fazer uma indução maligna, ou eu estou fazendo oratória para poder conquistar mais gente, para poder... uma má intenção. Mas a gente sabe que, para a gente se comunicar bem, precisa de oratória. E eu ainda considero de mediano para fraco. Eu estou sempre estudando, sempre aprendendo sobre oratória. Então, a oratória... Mas ela não é suficiente. Existe um autor que está até meio polêmico agora, mas já estamos falando de polêmica, que é bom que polêmica dá like na internet, chama atenção. Tem um autor que eu fiz a minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso no seminário, chamado Karl Barth. O pessoal, é Karl Marx? Não é Karl Marx. Eu falo assim, não é Karl Marx, deixa o Karl Marx para lá. É Karl Barth. Ele é um pastor suíço e ele é considerado um grande teólogo do século XX pelas 3 tradições, protestante, católica e até ortodoxa. Ele foi uma reação à teologia liberal, ele criou a neo-ortodoxia, para que as pessoas voltassem para a Bíblia. Neo-ortodoxia. Não tem algo de contraditório? Parece, né? Parece. Neo-ortodoxo? Não, mas é para poder voltar, porque o liberalismo ficou muito longe da ortodoxia. Não vão voltar. Então, anel. E assim, ele trouxe uma neo-ortodoxia no sentido de ser uma meiuca entre liberalismo teológico e fundamentalismo, de uma certa forma. E ele, interessante que um grande teólogo, um grande autor de livros, tal, um exegeta excepcional, participou do Concílio Vaticano II como observador, e ele fala uma coisa interessante. Nos Estados Unidos, no fim da vida, perguntaram para ele, olha, como é que eu faço para poder preparar um sermão? O que eu preciso? Ele falou assim, olha,
Para você preparar uma palestra, por exemplo, você precisa saber, conhecer o tema, conhecer o assunto, né? Você está sempre pesquisando aqui, conhecendo, ampliando conhecimento para poder entrevistar, conhecer uma palestra, uma entrevista e saber falar. Mas ele fala, não, mas ó, o sermão, a pregação é luta com Deus. Eu acho bonita essa expressão, luta com Deus. Não é que eu vou brigar com Deus. É a briga no sentido de Deus, me mostre o que eu preciso falar. Então, só a oratória, só um bom vocabulário por si só não convence. Aí entra na questão espiritual, aí entra na questão do caráter da pregação, do pregador, entra nessa visão de você se encher de Deus e abrir a mente para o que Deus vai falar para você. Então, a pregação, ela difere de uma palestra por conta disso. Sim, mas como tudo na vida é uma dicotomia, né? Tem ambiguidade, sim. Né? Existe o outro lado da situação também. Né? Às vezes, o excesso de teoria pode tornar a pregação fria. Sim, técnica. Né? Como fazer para equilibrar? Aí, Fred, não tem jeito. É espiritualidade. É se encher de Deus, orar a Deus, falar com Deus, aprender mais de Deus, aprender mais da Bíblia. A humilhação, é humilhação mesmo, se humilhar diante de entender assim, olha, por mais que eu conheça humilhação a teoria... no bom sentido. No bom sentido, não, você se humilha a Deus, não para homem nenhum. Sim. É humilhar-se você diante de Deus e falar, olha, Deus, eu preciso ouvir a sua voz através da palavra de Deus, eu preciso aprender mais de ti. E aí Deus vai dando, aí é o campo da fé, Deus vai dando os insights, vai te dando os textos, vai te dando as aplicações, porque realmente você pode vir uma palestra linda e até de um bom orador, você ficar impressionado, mas sermão é luta com Deus. Sermão é quando você traz o que Deus quer falar para o povo. E aí entra a teologia, mas entra a fé, entra a doutrina, entra o Espírito Santo falando para a igreja através de você com toda humildade e se deixando ser um canal, um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Isso aí, não existe explicação técnica para isso, nem científica, metodológica, não. Ou o método, método é você se humilhar para o que Deus quer falar para você. Tá certo. André, a gente está chegando no nosso bloco final. Tá? Agora nós vamos falar do futuro da teologia na igreja. Tá? Como que vai ser a igreja no futuro? Ela vai ser mais teológica, vai ser mais experimental, ou experiencial, perdão, né? Ou vai haver um equilíbrio? Tem que ter o equilíbrio. A gente observa pela juventude, a gente está sempre de olho, né, nas gerações, né, dos mais velhos, dos mais novos, da meiuca. A gente está vivendo um momento de retorno à questão da experiência. O jovem está vivendo, adolescente / jovem, está vivendo um momento da sua vida, não só a igreja. A gente está vendo lá fora um mundo muito experiencial, sensorial, dos sentimentos, das ideias, da experiência. E isso a gente não vai poder deixar de lado. A gente vai ter que trabalhar com essa experiência no bom sentido da palavra, no bom sentido do ato em si, para poder... E o evangelho, a palavra... ela tem que se adaptar, não... Aí você falou da dicotomia do Platão lá, né? Que ele fala da forma e conteúdo. Não, a gente adequa a forma para os dias de hoje, mas não perde o conteúdo. Então, até quando um norte-americano ou outro vem pregar aqui, ele adequa a forma, que está aqui para o contexto brasileiro, mas ele não muda o conteúdo. A gente tem que saber adequar essa forma, esse é o grande desafio do futuro, adequar essa forma de pregar, a forma de liturgia, a forma de culto, para que haja também uma experiência sensorial, uma experiência diferenciada, não ficar, como você falou, meramente um culto simples, mas sem perder o conteúdo, sem perder a essência. Esse é o grande desafio do futuro da teologia. Hoje nós estamos vendo, né, a criação aí de igrejas, né, que mais parecem boates do que igrejas. Sim. Né? Igrejas com fliperama, com boliche dentro, até com barzinhos. Né? Algumas esse do barzinho, Fred, eu vou só te corrigir aqui com toda... Porque, assim, pelo que eu entendi, o cara tirou uma foto que o bar é debaixo da igreja, ele sai e a igreja está no segundo piso. Não sei se foi esse vídeo que você viu. Não, não foi um vídeo. Não, mas deve ter também. Foi uma postagem que Deve ter também, mas um vídeo específico que eu vi... Que um membro da igreja fez, ele fez uma selfie e a legenda era essa: olha onde eu estou. Né? Não, realmente... Alguém diz que é uma igreja? O aspecto perdeu todo o aspecto, até sensorial mesmo de igreja, até visível de igreja. E é exagero também, é um exagero. Pode continuar, desculpa atrapalhar essa pergunta. É exatamente isso. Como é que você enxerga, né, essa forma de captar,
É o tal do mercado. Jovens, né? É o tal do mercado. Pro mercado. Tudo mercado. Tudo mercado, né? É o nicho de mercado. Então, Fred, eu acho que assim, a gente, num certo sentido, igual hoje aqui, ó, nós estamos aqui num estúdio lindo, todo bonito, todo bem, e trabalhando com acústica. Existem algumas questões que a gente tem que dar o braço a torcer em relação a essas igrejas, que elas podem exagerar, cometer excessos, mas tem coisas que a gente pode aprender com elas. Em que sentido? Iluminação, não, porque às vezes a gente, igual, eu me lembrou uma coisa muito interessante agora, totalmente aleatória, mas do Oscar Niemeyer, não sei se você já viu o documentário dele. O Oscar Niemeyer se dizia ateu. Infelizmente não. Hein? Infelizmente não. É um grande arquiteto, sem dúvida, mas ele fala que ele construiu uma igreja no BH e ele disse que ele botou uma espécie de buraco para que a luz do sol entrasse e falou, mas para os fiéis acharem que Deus está ali. Então, assim, ele zombou, mas tem gente que quer fazer isso aí para poder ver se anima o pessoal lá dentro. Não é esse o sentido. Mas eu acho que a fé, a experiência, e de todas as formas, até em outros contextos litúrgicos, religiosos, em que você tem vitral, em que você tem diversas... Você falou igreja, cara de igreja, né? Então o cara quer ter também... Tem gente que acha que é só a experiência da parede preta que é suficiente. Não. Tem gente que quer também ter cara de igreja mesmo, ter veio de igreja, formato de igreja, tamanho de igreja, arquitetura de igreja. Mas eu acho que a gente pode combinar hoje esse contexto mais contemporâneo com moderação. Use com moderação, né? Use com moderação. Use com moderação. De você ter um ambiente melhor iluminado, uma acústica melhor, uma sonorização. Infelizmente, os evangélicos sempre foram conhecidos por ter um som sempre ruim. Você já deve ter falado, a igreja tem um som ruim, às vezes um som alto que não serve para nada, só sabe fazer barulho, só acaba incomodando o vizinho. Então, assim, é saber dosar essas experiências, aprender e entender que isso é uma realidade sem cometer exageros. Então, use com moderação. Tá certo. E como que a teologia, André, né, pode dialogar hoje com áreas como inteligência artificial, bioética, né, cultura digital, né, porque essa coisa da tradição com o novo. Como que acontece esse diálogo dentro das igrejas? Sim, tudo que é novo assusta. Você concorda comigo, né? O que é novidade assusta. Assusta, gera polêmica, gera uma onda de rejeição e, dependendo do que for, vai sendo apreciado. Uma onda de rejeição entre as pessoas mais conservadoras. Sim, né? Existem pessoas que são então, mais abertas. Até a própria estética da igreja, há uma onda, você falou da parede preta, há uma onda de rejeição, mas às vezes há uma facilitação, uma compreensão. Eu mesmo já fui totalmente contra. Hoje já falei, olha, não é bem por aí. A gente pode aproveitar o espaço, reavaliar o espaço, não é, né? Então, a IA veio para poder surpreender, acho que todo mundo, não só a teologia. Ela é uma ferramenta excepcional. O ChatGPT é uma ferramenta excepcional. Use com moderação também. Use com moderação. Use com moderação. O que a gente tem... Saiba dar o prompt. O prompt de comando, né, Fred? Agora você me lembrou lá daquela telinha preta do Windows lá. Prompt de comando. Saiba dar o prompt correto. Mas use com moderação. A minha dificuldade é essa, que vai se aplicar não só à fé, mas à pedagogia, a você tornar pessoas extremamente desinteressadas, pessoas preguiçosas. Acho que o melhor termo é preguiçoso, de não querer buscar algo a mais, deixar por conta da IA para resolver tudo, né? Mas a IA é uma ferramenta excelente. Você falou da bioética. A gente até falou na outra conversa sobre o suicídio, na questão da bioética, Sim. A questão de todos inseminação artificial é uma novidade, nunca existiu. E o cristianismo não tem resposta para isso. Por quê? Porque nunca teve. Então nunca teve. Não tem a Bíblia não estava lá falando sobre bioética. É a briga da tradição com a modernidade. Com a modernidade. É saber avaliar e contextualizar o que pode ser inserido ou não. Né? Por exemplo, já que você falou de modernidade, e eu entrei nessa questão da inseminação artificial, eu não lembro, mas talvez tenha sido uma loucura quando se falou disso para os cristãos conservadores, lá nos anos 80, 90, você ter essa possibilidade. Hoje, que eu saiba... Hoje, na Igreja Católica ainda há uma resistência muito forte. Sim, então. Mas a gente sabe que é uma alternativa para o cara que quer ser pai, quer ser mãe, a gente respeita. Porque nunca foi falado sobre isso, nunca aconteceu nesse sentido de ter esse procedimento. Essa possibilidade. Não tinha esse procedimento. Então, bioética, você falou de outra questão também aí. Você Cultura digital. Cultura digital.
Aí vem a questão da igreja se adaptar às redes sociais, Sim. a igreja usar de forma correta as ferramentas sociais, que são ótimas. E tudo com moderação, Sim. sem excesso. Perfeito. Você acredita que hoje a teologia é um luxo, uma opção ou uma urgência para o cristianismo? Urgência. Em que sentido? Urgência... Porque a teologia ela já existia. Sempre existiu. Seria uma urgência do retorno à tradição. Sim, o retorno aos dogmas, o retorno à doutrina. E está acontecendo, Fred. E a gente vê muito... É que a gente vê tanta coisa. É tanta coisa, né? Tem tanta coisa acontecendo, fervilhando, pipocando na internet toda hora. Isso. Mas você vê muitos jovens hoje voltando a estudar teologia, com sede de saber... Em todos os contextos, né, do cristianismo, você vê gente preocupada em conhecer mais, procurar teologias saudáveis, é o termo que a gente usa para tentar discernir teologia que fala um monte de besteira e teologia só, porque tem teologia que só atrapalha, infelizmente. Mas esse retorno dessa teologia saudável, tem muitos jovens procurando, adolescentes procurando, porque estão sedentos de ter coisa de qualidade. Então, é uma urgência, não tem outra palavra para definir. É urgente a gente voltar para a teologia, para o estudo teológico, estudo bíblico e teológico, para termos pessoas mais maduras na frente. Eu uso sempre essa expressão madura porque dá maturidade. A pessoa, a maturidade, para qualquer sentido da vida, né? Uma pessoa mais madura sabe para onde ela pode ir, sabe o que ela não deve fazer, já errou, já aprendeu com o erro dela, já aprendeu com o erro dos outros. Então, é importante para a maturidade cristã, teologia. Sim. André. E urgente. Com certeza. Existe um ditado que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas que conselho hoje você daria, né, a líderes e pastores que ainda resistem à teologia, né, que acreditam que essa nova experiência pessoal pode substituir a tradição? Sim. É que, na verdade, Fred, tem gente que ainda vive nesse anti-intelectualismo, anti-teológico, vamos dizer assim, ele está tentando forçar. E assim, no fundo, é cíclico. O que é cíclico? Essas igrejas que passaram por essa experiência, amadureceram, entenderam que a teologia era necessária. Mas tem gente que quer começar de lá. Eu acho que é importante você voltar para a teologia, para você, como diz, eu não sei, eu queria lembrar quem falou isso comigo e falou com muita propriedade. O inteligente aprende com os erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Não sei se já ouviu essa expressão aí. Sim. Então, seja sábio. Procure saber o que aconteceu e os erros que cometeu dos outros, para você reavaliar. Porque é aquela velha expressão que se usa muito. Teologia, esse frio quente. Até lembrou o texto bíblico que fala, por exemplo, que a letra mata, a 2 Coríntios fala sobre isso, a letra mata e o Espírito vivifica. Se você for para esse texto, Fred, e você ler todo o texto completo, a letra mata, Paulo está dizendo que a letra da lei de Moisés e aponta para a nossa morte, para a morte espiritual. E o Espírito Santo de Deus vivifica, porque faz você conhecer a Jesus. Então, o negócio de letra mata, é um texto muito usado às vezes, que a letra, o conhecimento teológico matava, infelizmente é um equívoco de pessoas que não leram e interpretaram a própria hermenêutica e exegese corretamente. Sim, foi o que a gente estava falando no bloco anterior, né, sobre o excesso de teoria que torna a pregação fria. Sim, sim. Coisa técnica, mas assim, a letra da lei é de matar assim, eu só conhecer a lei de Deus, do Antigo Testamento, só isso, vai me dar conhecimento da lei de Moisés, dos mandamentos, do decálogo, dos mandamentos, dos outros mandamentos, vai me dar só conhecimento da lei. Mas ela por si só vai me matar no sentido assim, que se eu não conhecer Jesus, no contexto desse texto, onde está inserido na letra mata, Espírito vivifica, mas assim, ó, se eu ficar só com a lei, eu vou morrer. Mas eu tenho que receber a Jesus e, através do Espírito Santo, ele vai me vivificar, vai me trazer de volta à vida. Então, às vezes, a letra mata, então saber muito não é coisa muito boa, não. Saber, Paulo era um dos homens mais eruditos da sua época, então um pouquinho não saber. Correto. Amigo, mais uma vez, né, muito obrigado pela sua presença, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, né? Eu gostaria que você deixasse um recado à população que acredita no Tigrinho, né, e em pastores que pregam a teologia da prosperidade. Então, Fred, vamos lá. Não acredite no Tigrinho. Ele não vai... Acredite no Leão de Judá, é Jesus. Confie mais no Leão de Judá, na Bíblia Sagrada, do que no Tigrinho. Tigrinho é um animal que vai te dar muito mais problema do que solução. Pode até te dar alguma alegria, mas vai te dar mais tristeza. E o leão da tribo de Judá vai te dar só alegria. O leão da tribo de Judá vai te segurar pela mão e vai caminhar contigo em meio ao sofrimento, em momentos ruins, em momentos de angústia, mas ele vai estar lá com você. O Tigrinho vai estar lá com você, não. Quando o seu salário, quando a sua renda toda terminar, o Tigrinho vai meter o pé. Vou usar a expressão bem popular. Vai fugir de você. Então, procure igrejas saudáveis. A gente usa muito a expressão igrejas saudáveis. Saudáveis no sentido da teologia, de uma boa pregação, de uma boa ortodoxia, quem falou neortodoxia, mas no caso a ortodoxia correta, de uma ortopraxia, uma prática correta. Procure essas igrejas, procure pastores sérios, procure teologias, uma teologia reformada, por exemplo, que eu, de certa forma, sou adepto e eu ouço muita coisa boa. E aí o Paulo falou, ouça de tudo, retenha o que é bom. E que você tenha uma ótima noite com a presença de Deus. Tá certo. André, mais uma vez, amigo, muito obrigado pela sua participação. É sempre uma honra e poder conversar também, contigo com essas conversas maravilhosas que a gente tem aqui. Que privilégio. Né? E fica sempre o convite, a porta está sempre aberta.